Boa noite, meus amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos ampare, que possamos nós aprendermos mais uma noite sobre o Evangelho do Mestre Jesus e pedimos, como sempre, a proteção da espiritualidade amiga, que nos fortalece, que nos ampara e que nos dá coragem para vencermos as dificuldades, naturais da nossa vida. Então, nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, os laços de família são construídos, não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio e o princípio oposto que o destrói. Essa ligação entre os laços de família nunca se destrói, mas acontece pelos espíritos que são simpáticos uns aos outros. Então, é através da amizade, do amor e desse conhecimento que vai tornar essa humanidade unida pelos laços da amizade. Os espíritos, eles nos informam que quando o espírito ele parte primeiro de que nós, deixando o seu corpo ao túmulo, eles levam consigo todo o sentimento que tem. Então, eles sofrem muito no plano espiritual pela saudade. Isso acontece devido a essa união. Então, nós observamos que eles, às vezes, estão em determinados lugares na erraticidade e pedem para voltar, encarnar na Terra, para ajudar aqueles que ficaram. Muitas das vezes necessitados de amparo e de auxílio. E isso acontece tantas vezes for necessário para esse entendimento. Porque no mundo espiritual, os espíritos se unem em famílias, como está escrito também, muito bem escrito no nosso lar, e outros se agrupam através também da simpatia, onde eles estudam, onde eles trabalham, onde resolvem as coisas todas. E há os espíritos que são espíritos protetores. Aqueles espíritos que vêm em missão à Terra, eles vêm sempre aqui para proteger os seus familiares e também as pessoas que eles são afins, as pessoas que já conviveram com eles na Terra. Às vezes como funcionários que moram junto, às vezes com trabalhos iguais, profissões iguais, e nasce dentro dessa união essa ligação que não se separa e nem se acaba com a morte. E nós precisamos avaliar isso para termos essa certeza absoluta da imortalidade da alma. Então, nós paramos muitas das vezes, mediante a falta de conhecimento, mas não perdemos aquilo que já construímos dentro de nós, que já aprendemos nas nossas reencarnações passadas. Então, só sairemos da Terra quando nós tivermos atravessado todas as oportunidades que temos
de nos recompor moralmente. Então não é fácil nós nos recompormos sem a ajuda, não só da espiritualidade, porque nós não podemos fazermos de muleta a eles para que eles possam nos ajudar. Nós somos ajudados pela própria lei de Deus. Mas é necessário nós entendermos que em determinado ponto de religião, de crença, de dogmas ou de conhecimento, tem uns que acreditam unicamente na vida corporal. Para eles, eu tenho que fazer o melhor e não tenho compromisso nenhum com o meu lado moral. Porque eu sei que eu vou viver só esta vida. Que são a questão do materialismo. Que muito de nós ainda travamos dentro de nós muitas lutas para compreender a importância que é a alma que está vivenciando um trabalho de recuperação, pagando dívidas que são naturais, e os espíritos que nos acompanham, muitas das vezes, eles até ficam tristes devido às nossas falhas ainda. O medo que temos de modificar, de nos tornarmos pessoas melhores. E aqui no Evangelho nós observamos, como eu já falei antes para você, que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Então, a gente observa que até aqui na Terra nós temos essas inclinações. Tem pessoas que gostam de festas. Então, eles vão se unir a grupos que gostam de festa, não é? Ele se sente bem numa festa. Tem pessoas que gostam de orar, gostam da missa, gostam dos cultos evangélicos, gostam da doutrina espírita e nós nos sentimos bem naquilo que somos semelhantes ao outro. Então é por isso que quando nós formamos uma família, é muito natural voltarmos para o lar onde já convivemos. É como diz no Evangelho que as pessoas que são um pouco ainda egoístas ficam pensando, mas como é se eu já tive 10 encarnações e eu vou ter 10, vou achar no plano espiritual 10 mulheres, 10 filhos e 10 amigos. Então eles têm uma angústia muitas vezes formada por esses entendimentos, mas não é assim que é feito a lei divina. Um pai que tem 10 filhos, ele ama todos os 10 filhos. Mas se ele tiver um filho, ele vai amar aquele filho. Nós temos que entender que a reencarnação é um processo de educação para o espírito. É como se nós estivéssemos no plano espiritual, trabalhando, estudando bem, mas temos que voltar para as provas. O que são as provas? As dificuldades naturais impostas no nosso planeta. Que é um planeta de prova, é um planeta de expiação, é um planeta escola. Tem até ali uma água já para mim, né? É um planeta escola, é um planeta hospital e também prisão. De tudo tem nesse planeta maravilhoso que nós, mediante as nossas ignorâncias, a falta de cuidado e de entendimento, estamos destruindo. Não estamos agora, nesse exato momento, porque se nós estivéssemos trabalhado só no bem, unicamente no bem, nós não podíamos estar aqui passando
pelas provações até da lei da natureza. Então, cada um de nós, os Espíritos nos afirmam que quando uma pessoa comete um erro, nós caímos junto com esse erro. Porque nós somos espíritos em evolução e precisamos estabelecer dentro de nós a certeza que temos do progresso espiritual, que se inicia aqui na Terra, porque nós temos que provar. No mundo espiritual nós temos muito trabalho, mas existem leis no plano espiritual, como diz André Luiz, que nós temos as boas horas, nós temos as coisas que, através de nós, na prática nossa, do trabalho, da equipe que se forma, que vem à Terra para ajudar as pessoas aqui, ganhar bônus horas. E o bônus horas lá é você ganhar um passeio, conhecer os rios, assistir as músicas que tem, os grandes filmes que tem lá, as grandes obras que tem lá, não só dos artistas que levam para as telas a natureza da vida, mas que também trabalham do mesmo jeito. Porque aqui no planeta Terra é uma cópia do plano espiritual mal feita ainda. Então, todas as artes, todas as coisas que estão feitas aqui na Terra, elas são a aparência de lá. Mas se nós olharmos para o mundo espiritual e vamos ver que existem campos energéticos também de sofrimento, de grandes sofrimentos. Porque temos que entender uma coisa: o pensamento, a nossa energia, a nossa inteligência nos trava através da nossa própria consciência. É por isso que o estado do espírito, onde quer que ele esteja, ele tem que estar bem consigo mesmo. Ele precisa vivenciar as provas, as expiações, com serenidade. E colocando em sua mente que aqui nesse planeta tudo é passagem. Nós estamos passando uma temporada aqui para aprendermos e também para pagarmos, entre aspas, a nossa dívida, que é uma dívida de consciência. Quando o mestre nos fala assim, é melhor você ser ofendido do que ofender. Porque quando nós ofendemos o outro, nós estamos nos enfermando, nós estamos adoecendo o nosso espírito. E a dificuldade que nós atravessarmos aqui na Terra, se não tivermos a capacidade de olharmos com coragem e tentar a mudança, chegaremos lá com dificuldades. E quando esse laço de família que se une na Terra, se une também no espaço. Então eu vou contar uma pequena história verídica, né, com a história de reencarnação, para que vocês possam entender como é que ocorre. O próprio Kardec, aí, que ele fala, que ele faz as explicações, que ele diz que as voltas à Terra é tão constante, de que vem e volta, esse vai e vem de volta até a gente aprendermos a servir sem cobrança. Porque tudo que nós damos, nós queremos receber. Até o amor que nós damos a outro, nós o escravizamos.
porque queremos receber. E o amor que faz o homem vivenciar a vida é o amor que eu dou ao outro sem pensar em mim. É um amor que está planejado já para os espíritos mais nobres, porque eles conseguiram atravessar todo esse túnel de aprendizado e chegaram até o final do túnel. E a reencarnação, encarnar, é quando a gente está lá e vem pela primeira vez, nós vemos sempre em outros lugares, e reencarnar é voltar quantas vezes for necessária à Terra. Tem uma história muito interessante que fala, não é o livro de Jacó, fala sobre as reencarnações e mostra um caso muito familiar de um grupo familiar que estava, uma da família, uma das filhas daquela família, ela engravida. Ela engravida em condição não tão boa, porque ela se envolve com uma pessoa, escolhe uma pessoa que não era boa para ela, vamos dizer. Mas, mediante a nossa inferioridade ainda de sentimento, a paixão nos cega. É por isso que nós, em primeiro passo que nós damos, nós nos apaixonamos. E achamos que aquilo ali é a vida que pedimos a Deus. E muitas das vezes o pai, a mãe, uma irmã aconselha aquela criatura que ela está entrando num espaço que vai ser só de sofrimento. Mas como nós temos a nossa escolha, nós temos o nosso livre-arbítrio, que Deus conserva para todos nós, só no limite maior do espírito na maldade que transforma ele, o próprio corpo dele perispiritual se deforma nesse ponto onde ele está cego ao ponto de só fazer maldade. Então Deus temporariamente recolhe aquele espírito e leva para o plano espiritual, nessas casas de acolhimento, para reencarnar rapidamente em estados de terríveis dificuldades. Só nesse momento é que ele perde temporariamente o seu livre-arbítrio. E por mais que a pessoa ame, aconselhe, a paixão nos cega. Então, essa moça engravida numa família que ela está só. Porque no momento em que aquele companheiro que ela tanto queria, amava, a abandonou. No 3º mês de gestação. E uma da família daquela pessoa, ele já tinha um conhecimento espiritualista. Não era um conhecimento espírita. Porque dentro do conhecimento espírita, nós entendemos as leis, a razão, que nada existe ao acaso, mesmo diante, muitas das vezes, das escolhas erradas que fazemos, nada existe ao acaso, e tinha mais uma sensibilidade maior da existência espiritual da pessoa. Então, essa pessoa ficou com muita tristeza daquela criatura que estava atravessando aquele momento de abandono total e de conhecimento. Então ela acolhe essa moça para a casa dela. E um dia ela está parada num canto assim, sozinha meditando, e ela pensa: por quê? Por que uma criança já é abandonada no ventre? Por que ela teve que passar esse momento de paixão
para gestar aquele espírito. E enquanto ela estava naquele pensamento, ela vê um espírito. E aquele espírito que está com ela ali, diz para ela, quem vai reencarnar nessa moça é o avô dela. É o avô. Ele vai voltar para ajudá-la. E aí esta mulher, ela cai a chorar. E lembra, porque ela era da família, e lembra que o avô dela, que ia voltar na neta, né, que era a neta dele, era um homem que sofreu bastante. E ele também fora abandonado pelo pai. E por que ela teria que passar, esse espírito teria que passar esse processo de sofrimento novamente por abandono do seu genitor? E depois ela se acalma e não comenta nada para ninguém. Nem para o pai, nem para os irmãos, que ela está cuidando dessa outra irmã, e se cala. E fica pensando, será, de fato, que existe reencarnação? Porque há dúvida. Será que de fato nós sobrevivemos à morte? E por que ele teria que voltar passando as mesmas necessidades que ele passou em outro momento? Parou. Esse menino nasce. Aí está na casa dela, ela cuida. Com 2 anos de idade, essa criança senta no berço e olha para a mãe e diz para ela: olhe, eu sou seu avô, me dê a benção. E ela quase cai para trás, ela tomou um choque que o menino falou e disse que era avô. E ela correu para contar para a irmã. E a irmã já sabia antes dele nascer, mas ela não comentou nada, porque ela não acreditava também. E voltou para a família, que esse senhor, quando ele partiu para o plano espiritual, a filha dele, que era a mãe dessa menina que ela estava grávida, pediu para as netas cuidasse da mãe. Porque quando ele desencarna de um AVC, ele diz no leito que já estava sem falar, embolada a voz, e pede para a neta, para uma das netas mais velhas, e diz para ele: cuide da sua mãe. Ela estava com 8 meses de gestação já. E ele desencarna. 26 anos depois, esse homem volta e encarna dentro dessa família. Como não acreditar na reencarnação? Como não acreditar nos laços de família, que não se acaba com a morte, que não se acaba com nada? E uma mãe, quando ela parte para o plano espiritual, nos fala, Chico Xavier, uma autoridade enorme, porque trabalhou a vida toda consolando as mães. Ele diz que o estado das mães no plano espiritual, quando elas chegam, é simplesmente pedir para voltar para auxiliar os filhos. E ela precisa se tratar, porque no momento da morte a gente tem um apagão, um adormecimento.
e tem que se preparar novamente. Os espíritos que não têm entendimento, todos, gente, todos os espíritos, na hora da morte, são socorridos. Nenhum espírito fica vagando pela erraticidade por falta de acolhimento. Eles ficam por vontade própria. A maioria, aqueles espíritos que são muito presos à matéria, eles se alimentam dos fluidos dos seres humanos. Eles sugam as energias dos seres humanos. Então, eles convivem dentro do nosso lar. Às vezes até um parente que é muito apegado, e senta na come e ele usufrui do fluido da alimentação, como eles fazem na bebida. Eles não tomam a bebida, eles cheiram o néctar da bebida, eles cheiram o álcool, o torpor do álcool, então eles ficam bêbados. Mesmo assim, é por isso que dentro de uma religião, a pessoa quando chega para almoçar, deve sempre fazer uma prece. Porque você não sabe a companhia que está ali, se é de um amigo, se é de um ex-companheiro ou companheira, um filho ou um sobrinho, ou se é de um impostor que está se alimentando das suas energias. Porque nós somos seres energéticos. Então, a reencarnação, ela une. E os que nascem em lares diferenciados, onde existe ainda muita resistência de antipatia, que eles não se assemelham a nada, por mais que sejam educados. Mas os espíritos nos informam que mesmo esses que entram, que Deus coloca no nosso lar, para que nós servimos de amparo para eles. E eles, com a maneira que tratamos, eles vão amolecendo mais aquela ignorância que eles têm, aquele ranço de maldade. E eles vão melhorando. Como chama aquela ovelha que está ali, que não tem nada a ver, mas que está ali para crescer. E aqui nesse livro, esse livro aqui, gente, é a Filosofia Espírita, de João Nono Maia, pelo Espírito Miramês. Esse livro é pequeno, mas esse livro é fantástico, para vocês verem. Então ele diz assim, que eu não sei, estou já quase terminando meu horário, quase. Tá, não, ainda falta um bocado. Eu não sei se aí está certo, né? Ele diz o seguinte, afeição de parentes e amigos, no capítulo 29. Os parentes e amigos mais íntimos que nos precedem antes as barreiras do túmulo, têm saudades dos que ficam ou dos que ficaram. E essa ligação espiritual faz com que os ajude dentro das suas possibilidades. Então, os espíritos benfeitores, amigos, familiares, eles sentem prazer em nos ajudar, em nos aconselhar. Quantas vezes, intuitivamente, nós tivemos um pensamento de dizer assim para nós, não vá, porque você não vai conseguir isso hoje. Ou não vá, porque ninguém vai estar te aguardando. E quantas vezes nós vamos e, de fato, não dá nada certo. E porque nós não escutamos essa voz altamente que está dentro da nossa própria mente, que a gente acha que somos nós que estamos pensando, não é não. São os amigos espirituais que diz. Quantas pessoas são salvos de assaltos porque não têm merecimento de passar por aquilo. Eu tenho um tio que está com 96 anos, mora no Rio de Janeiro, em Bangu, um bairro maior de Caruaru, e ele
e Bangu é difícil. Ele nunca foi assaltado. Ele nunca foi abordado por ninguém. Ele é enfermeiro que trabalhava em 2 hospitais, o do Estado e o Federal, que era o Hospital das Clínicas. Se aposentou nesses 2 hospitais. E um sobrinho dele estava sentado no passeio, lá na frente chama passeio, gente, mas é na calçada. No passeio, e veio um assaltante e o matou. Então, o que é que nós vimos nisso aí? Só é tirado de nós aquilo que devemos. Quanto mais você é roubado, é porque você está devolvendo a lei. Quanto mais você é perseguido, é porque você foi perseguidor. Até nós entrarmos na consciência plena que só nós podemos mudar o rumo da nossa vida. As pessoas que não entendem que as provas fazem parte da força que nós vamos adquirir através do sofrimento, que é transitório, que é passageiro. Porque o nosso mestre disse: no mundo tereis aflições. Aflições. Mas eu vos aliviarei. O que é o alívio que ele nos dá? É a coragem. É a certeza de que vai mudar. É a fé inabalável nas leis divinas. Que quando você tem conhecimento de que você está passando um problema difícil, ou de morte de parentes, ou de percas, tantas pessoas estão perdendo emprego, estão fechando lojas, sofrimento maior, sem saber o que fazer, com famílias para cuidar. Mas se nós entendermos que a lei divina é perfeita, nós vamos sair de tudo isso na compreensão que o Espiritismo nos dá. Vai passar. E quando você ver uma dor, aí nós vamos entender que, na sua infinita bondade, Jesus colocou no nosso planeta engenheiros, médicos, garis, farmacêuticos, presidentes, governadores, para ajudar na administração do planeta. Então, a gente tem que compreender isso. Se nós não escolhemos os nossos governantes, nós escolhemos, temos agora condição de escolher, e muitas das vezes o nosso não ganha, o do outro ganha, e nós vamos passar um processo de briga, de confusão, sem necessidade. Porque se nada acontece ao acaso, nós estamos no lugar certo, com quem está nos dirigindo. Nós estamos passando pela prova do talião. Nós estamos passando pela peneira, que diz que lá no plano espiritual tem uma lenda que fala que existe essa peneira, né? Então eles colocam tudo que a gente possui, que a gente fez e começa lá. Só balançando, e o que não segue vai caindo, até ficar o pouco. É por isso que o dinheiro só é bom para usufruto. Se você tem dinheiro, seja feliz com ele. Que o dinheiro é sagrado, o dinheiro não é amaldiçoado. Nós é igual amaldiçoamos. Pela ganância, pela prepotência, pela vaidade, pelo egoísmo. O dinheiro é importante nas nossas vidas, porque nós precisamos de troca. Se você não tem 10 reais, você não come nenhum pão. Então esse dinheiro é sagrado. Nada é feito nem liberado por Deus que é ruim. Nós é que não entendemos ainda que enquanto nós não mudarmos e adquirirmos o conhecimento desta grande verdade,
que é a fé em nós mesmos. É entendermos que eu não posso salvar o outro, o Espiritismo não salva ninguém. Porque é que nós salvar de quê? Se cada um de nós construímos a nossa própria história, se foi boa ou ruim, se passamos pela morte dos amigos, se perdemos os nossos maridos, se o nosso marido nos abandona por outras mulheres, ou vice-versa, o abandono faz parte das provas da terra. É para que a gente possa se fortalecer e aprender a escolher melhor. É por isso que fala, o amor cobre multidões de pecado. O amor genuíno. Mas a maioria dos casamentos, a maioria das amizades, a maioria dos amigos, a maioria dos parentes, só tem jogo de interesse. Como é que pode unir uma família no plano espiritual que já na terra estava separado pelo corpo físico? Quantas pessoas são indiferentes dentro do seu lar? Quantas pessoas de nós nos entregamos dos nossos pais, das nossas mães, porque achamos que ele tem que ter a vida toda nos sustentar, enquanto nós saímos, estamos numa faculdade, ninguém precisa mais nos sustentar. Todo mundo precisa compreender. É por isso que às vezes a pessoa fala, você foi burra, você separou do seu marido e você foi burra, porque você deixou tudo para lá e você deixou o quê? A pensão. Pessoa gorda, sim, ele é rico, pessoa gorda, eu estou pobre aqui agora, muito. Mas eu sou diferente, porque eu entendo que não é meu. A gente não pode se prender uma pessoa muitas das vezes por vingança. Quantas ex-mulheres são terríveis na vida do homem e quantos maridos são terríveis na mão das mulheres, porque não entende que nós somos individualidades. E se nós não aprendemos a nos bastar diante da dor, diante da pobreza, e você agradecer todo o período que você passou aqui na Terra, passando por várias etapas e vencendo. E a maioria da pessoa pensa que a felicidade é casar uma filha com um homem rico. Agora até que mudou muito. Que está todo mundo... Antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer que eram pobres, que não tinha. Hoje, mediante a tanto pobre, que a gente não tem vergonha de dizer, olha, hoje eu não tenho não. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu nunca andei de ônibus. Eu tinha carro para andar, tinha pessoa para me levar onde eu quisesse. Eu tinha tudo, mas eu não tinha eu. Não tinha minha liberdade de seguir meu caminho. Mas eu tinha vergonha, porque eu cheguei aqui, quando eu comecei a fazer palestra, eu ia para os lugares, pegava o ônibus, a pessoa perguntava, e aí, viesse de quem? Todo mundo de carro? E eu, para dizer que vinha de ônibus, era uma vergonha tão grande. Por quê? Porque ainda não tinha se adaptado à vida que é outra. E depois que você adentra na doutrina, você começa a ver que isso aí são estágios evolutivos. São oportunidade para vencer. São oportunidade para o crescimento espiritual. E nós precisamos entender que a vida é o maior presente de Deus. Não existe riqueza maior do que a reencarnação, que nos faz voltar ao lar que nós amamos. As pessoas que nós conquistamos pelo amor, pela confiança, pela solidariedade. E nós temos que entender que a vida, essa vida que nós estamos aqui buscando tanto, é maravilhosa. Que Deus nos console, nos ampare, procurem ler essa parte do Evangelho para a gente compreender que nós somos felizes e não sabemos. Muita paz, meus irmãos.